Bíblica Dominical. Você é bem-vindo aqui. Nós vamos dar início já à 12ª lição desse trimestre. E nós vamos estar, nesse momento, orando a Deus, pedindo para que abra o nosso entendimento e que nós também possamos, cada dia, aprendermos mais da palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe. Feche teus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Santo Celestial, nesse momento nós damos a abertura da Escola Bíblica Dominical. Abençoe, ó Pai, a cada um dos teus filhos que aqui está, dando a bênção, dando a vitória, e por aqueles que aqui estão vindo também, para aprender mais da Tua Palavra, Pai. Ensina-nos nesta manhã, abrindo nossa mente, nosso entendimento, para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Que Deus abençoe. Fique à vontade, meus. Nós estamos aqui com a nossa lição bíblica, e nós estamos na lição 12. A lição 12 você vai encontrar aqui na sua Bíblia, em 1 João, capítulo 5, do versículo 1 ao 10. Você pode acompanhar até na sua Bíblia, se você quiser, ou você que tem a revista também pode acompanhar na sua revista. Amém? Vou fazer o texto áureo dessa lição, o testemunho interior do crente, que é importante para nós que somos crente, quer dizer, cremos em Cristo, cremos em Deus, cremos na Trindade, no Espírito Santo, e o testemunho interior do crente é o que nós vamos falar nesta manhã. O texto áureo da lição diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Amém? Verdade prática diz assim: só poderemos vencer o mundo se tivermos passado pela experiência do novo nascimento em Cristo através do Espírito Santo. Leitura bíblica em classe. 1 João, capítulo 5, do versículo 1 ao 10. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence ao mundo, é a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Esse é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu, e o Pai é a palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Os 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. Esses 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é esse, que seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu ao seu Filho deu. Amém, irmãos? Vamos dar prosseguimento aqui desta aula. Pastor, todo mundo vai querer pão? Amém. Na introdução, irmãos, nessa lição veremos que somente aqueles que são nascidos de Deus, isto é, creem que Jesus é o Cristo e têm condições de amar o seu irmão, cumprir os mandamentos divinos e vencer o mundo. Será que de fato temos experimentado uma nova vida em Cristo?
nascido de Deus. Por intermédio do texto bíblico com que vamos estudar nesta lição, aprendemos que todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, nascer de Deus é mediante a fé no sacrifício de Jesus, experimentando uma nova vida. Somente o novo nascimento nos faz entrar numa nova relação com o Senhor, tornando-nos verdadeiramente filhos de Deus. A natureza espiritual desta nova relação vem de somente incorruptível, isto é, pela palavra de Deus e a obra do Espírito Santo, mediante as verdades vivas e eternas do Evangelho de Cristo. A natureza humana só pode produzir natureza humana, e nenhuma criatura pode elevar-se acima da sua própria natureza. A vida espiritual não passa de pai para filho de modo natural. Ela procede de Deus, e o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Vamos abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 3, do versículo 6 ao 7, que nós vamos, o 6 e o 7, nós vamos meditar o Evangelho de São João. Capítulo 3. O 6 e o 7. Eu vou ler para vocês aqui, ó, tá? O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Amém? Então aqui, irmão, Jesus ele está instruindo o quê? Ele está instruindo Nicodemos, que era um homem que conhecia toda a lei, tinha criação, pela sua criação, pela sua natureza humana, ele entendia tudo. Então nós podemos observar que muitas pessoas, pela própria natureza, natureza humana, ele pode transferir daquilo que ele sabe para o filho dele, e o filho dele pode ser até uma cópia do pai, pode ser até o mesmo jeito do pai. Você já viu pessoas que falam, puxa vida, esse filho, ele tem até o jeito do pai dele, até o jeito de andar, não é assim? Então isso aí nós estamos falando o quê? Da natureza humana. Algumas pessoas falam que eu tenho os traços do meu pai, alguns costumes do meu pai, dentro da minha própria família, faz essa comparação da pessoa do meu pai com a minha pessoa. Então isso daí fala do quê? Da natureza humana. Agora, quando se fala da natureza espiritual, ela é diferenciada. A natureza espiritual é algo dado por Deus. Então a sua natureza humana, você pareceu lá com a sua mãe, os costumes, o jeito, às vezes parece até o teu irmão, ele pode, uma irmã tua te correr e falar, nossa, tem o jeito da mãe mesmo, né? Até o jeito de sotaque, o jeito de falar. Então, fala-se da natureza humana, mas quando fala da natureza espiritual, então a natureza espiritual, ela é diferenciada, porque ela é dada por Deus para nós. Então você vê que alguns crentes têm as diferenças. Você vê que tem pessoas que têm mais mansidão para falar, o jeito dele. Você vê que na igreja, algumas pessoas, você até diferencia elas. Por quê? Porque quando a pessoa ela recebe a natureza espiritual, a natureza de Deus, ele passa a ter amor sobre as pessoas. Ele passa agora, a sua natureza humana não pode ir além daquilo que ele é a natureza humana. Mas quando se fala de uma natureza espiritual, ele pode ir além daquilo ali. Por quê? Porque é um dom dado por Deus. Então a partir do momento que você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, que você agora é regenerado, você torna-se agora filho de quem? De Deus. Então você recebe agora uma natureza não humana, porque você já tem ela. Você passa a receber agora uma natureza espiritual. Amém? Porque quando você pega aquele versículo que você diz assim, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, né? Tudo ficou para trás, agora tudo se fez novo na sua vida. Você vive agora uma natureza espiritual. Amém, irmãos? Vamos lá.